Então, pessoal, bom dia a todos. Sejam bem-vindos à oficina de animação da Tia Vavá. Eu sou a professora Malu, trabalho em uma escola aqui de Porto Velho, do estado de Rondônia, e a Tia Vavá também é daqui da capital, de Porto Velho. Vou falar um pouquinho sobre a questão dessas oficinas, né? Por que elas estão acontecendo. O ano passado houve a aprovação da Lei Aldir Blanc, e foi destinado um determinado recurso para se executar projetos na área cultural, tanto atender as pessoas, né, os artistas que vivem, que trabalham, né, que exercem essa função voltada para a área cultural, e também para as pessoas, né, que se identificam com essa proposta. Para quem não sabe, só a título de curiosidade, Aldir Blanc, a lei foi em homenagem a ele. Aldir Blanc foi um grande compositor, né, um escritor muito importante para a nossa música e literatura brasileira. Inclusive, ele compôs a famosa canção interpretada na voz da Elis Regina, O Bêbado e o Equilibrista. Depois, se vocês tiverem um tempinho, né, e puder ouvir, essa música é muito, muito linda, muito interessante. Então, aí, só para situar a questão da lei. O meu projeto foi aprovado o ano passado como uma proposta para documentar e registrar a história dos artistas aqui de Porto Velho que trabalham com teatro e teatro de bonecos. Então, como parte dessas ações desse projeto, que na verdade vai resultar na produção de um livro, parte dessas ações foram transformadas em oficinas. Então, nós temos agora a oficina, 2 dias, deixa eu liberar aqui, só um minutinho. Então, nós vamos ter 2 dias de oficina com a tia Vavá, só que o nome dela é Edinalva Silva, né? Mais conhecida como Tia Vavá, que é arte educadora e tem um trabalho esplêndido, maravilhoso na área de produção de bonecos. Inclusive, ela é ventríloca também, né? E é isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos. Nós vamos começar agora com a Tia Vavá. Opa, muito bem. Gente, bom dia a todos, bom dia a todas. Obrigada, Malu. Estou muito feliz por essa oportunidade que o Deus dos céus tem nos dado, por estar aqui com vocês. Hoje, o primeiro dia da oficina, e nós vamos conversar um pouquinho sobre teatro de animação, que para mim é sempre uma honra muito grande conversar sobre teatro de animação, certo? E como a Malu já falou, já me apresentou, eu sou a tia Vavá, mais conhecida como Vavá, e eu moro aqui em Porto Velho já há 25 anos, né? Sou natural do Maranhão e vim para cá há 25 anos. E, assim, ainda vou contar um pouquinho da minha história, como que começou, né, com o teatro de bonecos, com o teatro de animação. Eu vou pedir para vocês só desligar um pouquinho o microfone, tem alguém com o microfone ligado, algumas pessoas com o microfone ligado, e aí, quando quiserem fazer a pergunta, vocês podem fazer, tá? Ah, E sim, aí eu vou Vavá, pedir para desligar. desculpa, acabei É, esquecendo, né, desse isso. detalhe. Quem quiser fazer perguntas durante a fala da Vavá, pode ficar à vontade, só respeitando, assim, a questão da ordem, né, de quem vai falar, ou então vocês podem participar também no chat, tá? Certo, muito bem. Então, obrigada, Malu. Então, gente, assim, como eu estava falando, para mim é uma honra muito grande estar nesse projeto tão importante, que é um projeto que a gente entende que vai agregar valores, vai mostrar um pouco do nosso fazer, né, um pouco do fazer teatral com teatro de animação, e isso é muito importante para todos nós, né? Para mim, para todos vocês que vão ouvir, que vão poder entender mais um pouquinho, aprender mais um pouquinho, isso é sempre bom. E antes da gente começar a viajar um pouquinho nessa história, eu quero agradecer aqui, além do convite da Malu, né?
que já falou aí, que vai fazer, tá, inclusive, está saindo o documentário sobre os bonequeiros daqui de Porto Velho, e que bom que eu estou nessa lista aí. Para mim é uma honra muito grande, né? E assim, gente, eu quero agradecer, né, umas pessoas, eu vou dizer fontes, né, que para o nosso saber, sempre a gente bebe de muitas fontes, né? E para esse saber teatral, para esse fazer teatral, eu bebi em muitas fontes. Por exemplo, a nossa mestra-mor, que é a Ana Maria Amaral. Ana Maria Amaral, ela com o seu livro O Teatro e Seus Duplos, O Ator e Seus Duplos, e com o livro Teatro de Formas Animadas, né, ela nos deu um, um clareamento assim, muito grande para o teatro de animação. Quero agradecer a Ana Maria Amaral, vivíssima, né? Tá bem velhinha, assim, mas linda, maravilhosa sempre, né, gente? Mesmo com a idade dela, não tá tão velhinha não, tá, gente? É a nossa contemporânea aí, e ela continua com esse trabalho de teatro de animação, sempre enfatizando, sempre falando, sempre ensinando, isso é muito importante para nós. A Ana Maria Amaral, a revista Moi Moi, amigo, desculpa, eu não apresentei ele, tá, gente? Eu tô aqui pensando e achando assim que você não ia apresentar. Tá bom, desculpa, tá bom. Então, gente, olha. Esse aqui é o meu amiguinho que hoje vai estar aqui conosco. Esse aqui é o meu amigo. Fogoió. Isso, ele é o meu amigo Fogoió, sim. E ele vai estar conosco durante toda essa nossa programação de hoje, tá bom? Tá certo, obrigado. Eu posso fazer perguntas? Se tu pode fazer perguntas? Pode, claro que pode. Então tá bom, tá legal. Então tá legal. Muito bem, para todos, né? Para todos, assim, ó. Quero dizer que vocês estão no meu coração. Muito bem. Tá, tudo bem. Então, ele vai estar aqui conosco, tá, gente? Conversando um pouquinho, tirando as dúvidas. Tirando dúvidas. Isso, muito bem. Conversando, já falei. Tá. Isso. Atrapalhando? Não, atrapalhando não pode, não. Não. Tá bom? Tá. Isso, muito bem. Então, eu sou curioso. Ok. Lembra que eu falei? Atrapalhar, não. Isso. Tem gente curiosa aí? Acredito que tem. Isso. Sempre tem. Muito bem. Então, vamos lá. Continuando, gente. A revista Moi Moi, sim, ela é uma revista aqui do Brasil, que ela é uma revista de pesquisas sobre teatro de animação, né? Sobre teatro de bonecos, enfim. E aí, a Moi Moi, ela nos dá também um clareamento muito grande, tanto em propagação, sim, do teatro de animação, sim, quanto também com investimento, revestimento, sim, de sabedoria para nós. Tá certo. Muito bem. Quero agradecer também o professor e doutor Luciano Oliveira, nosso conterrâneo. Conterrâneo, não, ele mora aqui, né, mas ele não é daqui. E ele falou no seu livro sobre a estética e a poética. Ele falava sobre a estética e a poética no teatro de animação. Que legal! O que é estética, o que é poética? Isso. Ele explicou direitinho e a gente vai conversar um pouquinho sobre a estética e sobre a poética também aqui na nossa conversa, tá bom? Tá certo. E eu quero agradecer também eu digo que todos os artistas, todas as pessoas que trabalham com teatro em geral, não só o teatro de animação, sim, devem conhecer algum livro, pelo menos um, do Câmara Cascudo. Do quê? Câmara Cascudo?
Câmara Cascudo. Cascudo lá no Maranhão é assim. Não, é o sobrenome dele. Tudo bem. Isso. Então, Câmara Cascudo, ele vai faz a gente viajar através de histórias, né? Ele conta sobre a história de um povo, sim, sobre o gesto de um povo, sobre a vida de um povo. E ele deixa muito claro para nós que a história de um povo, ela vive porque essa história ela é contada através de poesias, através de escrita, teatro, através de conversa, sim, através de tudo. Quando se propaga uma história de um povo, então esse povo, essa história desse povo, ele vai cada vez estar mais propagada, certo? Certo. E eu quero agradecer a Malu Ferreira, que eu já agradeci. Certo. Muito bem. Gente, eu... Deixa eu ver quantas pessoas. Olha, tem bastante. Tem gente de vários estados. Obrigado. Que legal. Muito bem. Então, como eu estava falando, teatro de animação. Gente, assim, o que é teatro de animação? O que é animação? O que é animação? Quando eu falei aqui que a revista Moi Moi, ela vai falar sobre o teatro de animação, né? Aí falei bonecos, e aí eu vou falar logo dessa parte para vocês entenderem cada vez melhor, melhor o que é o teatro de animação, por que o nome é teatro de animação. E se tem outros, além de boneco, tem algo mais no teatro de animação. Bom, teatro de animação. Teatro é teatro. Teatro é apresentação. Sim. Representação. Muito bem. Lugar de onde se vê. Isso, muito bem. Ok. Então, isso é teatro. E animação. Animação, o que é? Animação, gente, quando a gente, o animador, por exemplo, o ator animador ou atriz animadora, sim, ele está com algo que é inanimado, um objeto, por exemplo. Sim. E ele, então, torna esse objeto animado através da sua manipulação. Da sua animação. Isso, através da sua manipulação. Então, tudo que é inanimado e que se torna animado através do que um artista, por exemplo, um objeto, tudo que você pega aqui, que você dá vida a esse objeto, por exemplo, esse aqui, olha. Um controle do ar. Isso. Ele é um simples objeto. Ele está ali, igual um boneco. Ele é ali, um simples objeto. Mas a partir do momento que eu manipulo, que eu pego ele aqui, olha só, e manipulo ele e mantenho ele vivo, então é animação. Por que animação? Sim, me explica melhor. Porque a palavra animação, ela significa ânima. O que é ânima? Ânima significa alma. O que é alma? Alma significa vida. O que é vida? Vida é viver. Agora eu entendi. Entendeu? Sim. Quer dizer, inanimado. Aquilo que não tem vida. Isso, muito bem. Pode ser, né? Mas a partir do momento em que alguém manipula e coloca vida nesse algo, por isso que eu falei que é objeto, né? Se alguém coloca vida nesse algo, então aquele algo está animado. Está com vida. Está com vida. Agora sim eu entendi. Agora você entendeu? Então, gente, o teatro de animação, ele não é só bonecos. Não. Teatro de animação, ele tem 4 vertentes aí. Certo. E o teatro de animação, ele é muito legal, né, Tia Vavá? Isso, é muito legal. Ó, gente, mas concentra aqui, tá bom? O teatro de animação, ele consiste com teatro de bonecos. Isso. Máscaras. Sombras. E objetos. Né? Sim, agora eu entendi. Quer dizer, bonecos.
Um teatro de bonecos. É teatro de animação. Um teatro de máscara. É teatro de animação. Teatro de sombras. É teatro de animação. Teatro com objetos ou de objetos. É teatro de animação. Tudo que você coloca, então, para alguém ver, e você ali está apresentando e representando, então, aquilo é animação. Animação. Isso. Quando você dá vida àquilo que você está apresentando ou representando, aquilo que está sendo apresentado ou representado, então é animação. É vida. Você está dando vida, Você está dando ânima. Você está dando ânima, está manipulando e está fazendo ali um teatro de animação. Tá certo. Gente, eu falei essa palavra manipulando, mas eu gosto muito de esclarecer algumas coisas em relação à palavra manipulação, sabe? Quando a gente... É errado falar manipulação? Não, não é errado falar manipulação. Não? Não. É certinho, porque você manipula, né, o boneco ou o objeto, né? Quando se faz uma projeção numa sombra, mesmo com as suas mãos ali, você está, de certa forma, ali manipulando. Certo. Não é errado. Não é errado falar manipulação. Mas eu digo sempre assim, gente, que é importante a gente dizer animação. Por quê? Porque, gente, manipular Sim. É diferente de animar. Ah, é? É. Por exemplo, eu posso te manipular. Ah. Ó, quer dizer, com a minha mão, eu estou manipulando ele aqui. Certo. E aí eu digo, ó, eu só coloco ele para cá, beleza? Vem para cá, vem para cá, vem para cá, assim, faz uma ação, tal, né? Isso, muito bem. Estou manipulando, beleza. Só que animar é diferente. Porque manipular, você, ó, vai para cá, vai para cá, vai para cá, vai para cá, vai para cá. Isso não, eu estou falando do modo genérico, tá, gente? Do modo genérico. Manipular você vai dar vida a ele através desta manipulação. Por isso que é animação. Entendi. Quer dizer, olha, eu pego esse... Eita, tu encricou com isso aí, né? É o que está mais próximo de mim. Eu pego esse controle aqui, coloco para cá, eu estou manipulando. Mas a partir do momento que eu pego ele aqui e faço um personagem dele, eu estou o quê? Animando. Estou animando. Certo, gente? Então, por isso que é muito importante a gente dizer, olha, ele é ator animador. Não é errado dizer ator manipulador, de jeito nenhum, não é errado. Mas é importante que a gente entenda essa questão da manipulação e da animação. A manipular, eu estou manipulando, estou levando ele para ali, estou trazendo ele para ali, estou colocando ele lá e tal, e tal. Mas animar, você vai estar dando vida àquilo que você está manipulando. Certo? Então, o teatro de animação, gente, ele tem assim as suas particularidades assim muito grandes. E essa é uma particularidade muito grande. Como uma particularidade enorme do teatro de animação é que a gente fala sempre que o ator animador, ou o ator manipulador, ou atriz, vou sempre me referir aos dois, né, gente? Eles são nós que trabalhamos com teatro de bonecos em geral, nós somos muito generosos. Por quê? Tá se achando? A questão de eu dizer que nós somos muito generosos, gente, é porque assim, o ator convencional, né, o ator, a atriz, sim, ele quando está em cena, né, ele está ali mostrando você está mostrando o eu dele, né? A sua própria imagem. Sim. Está mostrando, ali é você. Sim. Você está fazendo um teatro de corpo, ali é você. Um teatro convencional, ali é você. Estando caracterizado ou não, estando maquiado ou não, você está em cena, é você. É você. Que está aparecendo, que as outras pessoas estão vendo. Sim. O ator animador, gente, quem é que vai aparecer? Quem é que vai ter quem é que vai dar ênfase em tudo? Quem é que vai estar em vida ali? Quem é que vai estar
sendo apresentado para as pessoas verem. Quem é? É o boneco. É algo que o manipulador ou o animador está manipulando. Por isso generoso? Por isso generosidade? Por isso a generosidade do ator. Porque quem aparece normalmente é sempre o objeto, ou, claro, a sombra, ou as máscaras, ou os bonecos. Agora eu entendi. Entendeu? Entendi. Pois é mesmo. Em alguns casos que o manipulador vai aparecer, no caso de ventriloquia, que eu estou fazendo aqui. É verdade. Nós aparecemos. É uma técnica, ventriloquia é uma técnica, né? Sim, que legal. E aí, no caso, claro, deve aparecer o manipulador e o boneco. Tá certo. Tem alguns casos, gente, também que aparece o manipulador. E muita gente diz assim, eu não acho legal isso aí, porque tira o encanto. Não, gente, em alguns casos não. Né? Existe tipo de teatro de bonecos que o manipulador aparece e tudo bem, né? Mas tudo aí é devidamente estudado. Tá certo, legal demais. Faz parte da proposta. Faz parte da proposta. E isso é muito legal. Isso é muito bom. Bom, então, gente, o teatro de animação, é só para vocês entenderem o que é o teatro de animação, porque eu sei, talvez tenha pessoas que não entendem, né, essa questão. Sei que aqui deve ter muito que entende o teatro de animação, o que é o teatro de animação, sim, mas assim, é para alguns que não entendem ainda, né, nessa proporção, mas é bom que entenda para quando você, por exemplo, vê um teatro de animação, ou um teatro de sombra, você já entender. É teatro de animação. Quando você vê um teatro de bonecos, seja ele a classificação que for. É teatro de animação. Quando você vê um teatro de objetos. É teatro de animação. E de sombra. É teatro de animação. Você saber distinguir aí, tá certo? Tá legal demais. Gente, e dentro desse teatro de animação, ele tem as suas, vamos dizer que as suas vertentes. Como assim? Por exemplo, eu penso assim, quando eu comecei a estudar o teatro de animação, porque eu comecei a fazer o teatro de animação com 12 anos de idade, mas quando eu comecei a estudar mais ainda, eu entendi, assim, na minha mente, sim, que o teatro, ele é como assim, eu desenhei na minha mente assim uma árvore. Uma árvore. Árvore genealógica? É mais ou menos a árvore genealógica. A grande árvore, o tronco, vamos dizer assim, é o teatro. Visualiza aí. É o teatro. E tem uns galhos, certo, que são os tipos de teatros. Como, por exemplo, teatro de rua. É um galho da árvore. Isso. Teatro de dança-teatro. É um galho da árvore. Muito bem. Teatro teatro, vários outros tipos de teatro. Isso, vários outros tipos de teatro. Outros galhos da árvore. Isso, muito bem. Teatro de animação. Um galho da árvore. E nesse galho dessa árvore, de cada um, vai ter outros galinhos. Tá complicando. Mas visualiza. Por exemplo, no teatro de animação, que é um galho dessa grande árvore, que o tronco... Teatro. Isso. Tem uns galinhos. Certo. Que galinhos são esses? Quais são? São as classificações de bonecos. Por exemplo, no teatro de animação... Certo. Tem o galinho... Sim. Que é teatro de bonecos. Desse teatro de bonecos, tem outros galinhos. Como assim? Como assim? Tá complicando. Tem. Dentro do teatro de bonecos, tem fantoche. Fantoche, que é boneco. Boneco, muito bem. Tem... marionetes. Marionetes. Tem também dedoche. Dedoche, que é um galinho do fantoche. Como assim? Porque é uma variante do fantoche. É? Por exemplo, dedoche, fantoche, gatilhoche.
gatilhote, palitoche, tudo é variante do fantoche, do fantoche. Entendi. Entendeu? Então, não sei se vocês estão entendendo, eu gostaria muito que vocês visualizassem, Tá, como aqui só é adultos, né? Então a gente está falando dessa forma. tá. A grande árvore, o tronco, Teatro. isso, muito bem. Os galhos, Os tipos de teatro. os tipos de teatro. Desses tipos de teatro, Tem outros galinhos. que vem a classificação dos teatros e do que há nesses teatros. Entendi. Entendeu? Sim. Tem, por exemplo, no teatro de animação, tem o de bonecos, né? Tem as suas raminhas, É. que é fantoche, ventríloco, como eu já falei para vocês, né? Vários outros tipos. Buracos, também, qual mais? Tem também marionetes e também Mamulengo, estou tentando lembrar aqui, mamulengo. Né? Então, são vários outros. E cada um deles, gente, ainda tem outros galinhos. Quer dizer, é muito vasto. essa árvore é muito grande. Essa árvore é muito grande. É grandiosa. É grandiosa. Então, assim, o que eu gostaria que vocês entendessem é isso. Tem um boneco ali. Que boneco é aquele? Um fantoche. É um fantoche? Será que é um fantoche? Será que não é uma marionete? Será que não é uma mulher? Será que não é um boneco de ventríloco? De ventriloquia? Existem bonecos que são híbridos. Por exemplo, esse aqui, ele é um fantoche quando está lá na casinha dele. Sim. Lá na empanada. Sim. A gente chama de caixa cênica também. Sim. Chama de cenário, empanada, né? Então, ele está lá, ele é um fantoche. Sim. Ele está aqui apresentando comigo, ele já é um fantoche, mas ele é com a técnica de ventriloquia. Entendi. Que está comigo aqui. A técnica de ventriloquia, gente, essa que a gente fala, e quase não dá para perceber que o manipulador é o que está falando. Entendi, a gente pensa que sou eu que falo. Isso. Então, essa técnica, aqui, por exemplo, está híbrido. Né? Existem vários tipos de bonecos que têm vários tipos de manipulações diferentes e várias classificações diferentes. Então, ele é chamado de híbrido. Certo, muito bem. Como? Gente, aí tá até aí tudo bem? Estou confundindo vocês, não, né? Vão falando aí. Legal, que legal. Muito bem. Muito bem. E aí, gente... Conte, vovó. Sim. Como foi que começou esse negócio de teatro de boneco? Opa, obrigada. Gente, olha, hoje nós vamos, antes de eu responder a tua pergunta, hoje nós vamos conversar, estamos conversando e vamos falar um pouquinho da origem do teatro de bonecos. Sim. E amanhã, gente, eu quero que você, por favor, não esqueça, se puder anotar, anotem, por favor. Amanhã eu preciso que vocês tragam, sim, que é para a nossa confecção do nosso boneco, uma confecção simples, que a maioria daqui são professores, sim, não sei se professores de crianças, né, de criança, mas são professores. Ok, demais, legal demais. Os adultos também gostam. Os adultos, claro, também gostam, né? Sim. E aí, gente, a gente vai passar para vocês um material aqui para vocês trazerem amanhã. Uma sacolinha. Certo, uma sacola. Anotem, por favor, para não esquecer. Eu estou já falando logo antes que eu esqueça, porque eu esqueço muito. Ele é muito esquecido. Uma fita. Certo, uma fita. Gente, essa fita não necessariamente tem que ser essa aqui, tá? Pode ser qualquer fita que cola, certo? Certo, uma fita colante. Uma fita colante. Não serve cola? Não, cola não. Tá bom, né, meu amigo Fogoió? Sim. Isso. 2 tampinhas, de preferência branca, né? As duas tem que ser a cor igual, tá bom? Cor igual das duas. Tampinhas, essa aqui, por exemplo, é a tampinha de leite. Muito bem. Um pedacinho de EVA, um pedacinho só de EVA, tá, gente? Eu trouxe até assim, ó, sem estar nem formado ainda, porque é para dizer para vocês só um pedacinho mesmo, tá? Vermelha? Não, qualquer cor, que diferencie dessa cor.
Tá bom? Obrigado pela pergunta. Qualquer cor que diferencie da sacola, que venha diferir a cor da sacola. Tá bom? Muito bem. Uma tesoura para a gente cortar, né? Aí o EVA, rapidinho, cortar a fita. E, gente, 2 balões. 2 ou 4 balões. Aliás, se vocês puderem trazer uns 6 balões, vai ser legal, tá? Porque caso um estoure, já está ok. Ó, gente, ó, balão branco, tá bom? Tá, tem que ser branco. Se não tiver branco, traga amarelo. Combinado? Combinado. Gente, ó, esse boneco, ele é bem simples mesmo. Que nós vamos fazer, boneco simples, um boneco Certo. Para coisas imediatas, rápidas. Certo. É um boneco para sala de aula ali, muito rápido, que você pode, inclusive, ensinar e trazer para os seus alunos. Tá certo. Fazer, né, para os seus alunos, fazer o teatro de bonecos com esse material. Certo. E também passar como uma aula para eles aprenderem a fazer esse teatro, esse boneco e o teatro rápido e prático, certo? Então, esse é o material para amanhã. Combinado, combinado. Isso. Tá, mas eu não esqueci da pergunta, não. Ah, não esqueceram? Não. Isso. Como é que surgiu? Como é que surgiu o quê? Os bonecos. Gente, o teatro de animação, ou teatro de bonecos, o André Querubim, um ator do grupo Sobrevento, ele fala uma coisa muito importante no programa chamado Guia do Ator. Inclusive, vocês podem acessar o Guia do Ator, que é muito importante para o teatro de animação, para o teatro em geral. Certo. Tem coisa ali muito importante para nós nos dias de hoje, é muito, muito legal. Sim. É um aprendizado muito grande. Certo. E aí o Querubim, ele fala o seguinte, é uma fala dele que eu acho muito interessante. Ele diz assim, se os bonecos não vieram junto com o teatro convencional, eles vieram antes. Ah, é mesmo? É tanto tempo assim? Tanto tempo assim. Aí ele diz ainda assim, que se não tem uma história bem contada em relação a datas, em relação ao surgimento, a tudo, ele diz o seguinte, ele diz que se não há é porque foi contada, foi vivida a história através já da manipulação, através dos espetáculos, através do fazer teatral. E aí, o que se sabe é que um foi contando para um, viu, o outro foi contando para o outro, foi contando. Não tem uma coisa assim tão registrada, a história do teatro de bonecos, escrita ali em algo que pudesse dizer, olha, surgiu tal dia. Tipo um nascimento, uma certidão? Isso, tipo mais ou menos assim. Mas aí, a história, quando a gente estuda a história, a gente entende, sim, que o teatro de bonecos, ele veio há muito tempo, desde os primórdios. Desde os primórdios. Que o teatro de animação, ele existe há muito tempo. Entendi. Então, quer dizer que desde a pré-história... Na pré-história, gente, olha só. Quando a gente fala da pré-história, a gente entende, a pré-história quando você vai estudar sobre a pré-história, você vai entender ali que como era que eles contavam histórias, como era que eles faziam quando se reuniam ali nas cavernas, eles faziam imagens ali através das sombras. Isso é teatro de animação! É o teatro de animação. Então, claro, eles já sabiam, não, eles não sabiam que era o teatro de animação, mas a gente já entende que eles faziam no teatro de animação. Quando eles movimentavam ali as mãos, pegava aquela projeção da luz, né? Sim, e aí fazia a movimentação das mãos, e ali surgiam umas imagens, uns animais, ou alguma coisa que pudesse ser animado, que estava ali com ações, então eles já estavam fazendo ali teatro de animação, gente. Agora tem também. Né? E aí a gente entende que surgiu muito tempo mesmo, muito antes do que o que a gente imagina. Entendi.
Aí é teatro de animação, não é? Isso, teatro de animação. E, gente, olha só, há registro de formas animadas, como expressão artística, uns registros de teatro ou de bonecos sem movimentos, na época no ano de 422 antes de Cristo. Faz tempo, né? É verdade. Então, há registro, em 422 antes de Cristo, que existiu ali alguma expressão artística sendo com bonecos. Eita, com movimentos? Sem movimento, sem ser um boneco articulado, entendeu? Agora sim, entendi. Certo. E aí, olha só, foi encontrada nas tumbas egípcias um boneco que ele era operado com barbante. Isso há quanto tempo? Numa tumba de 2000 anos antes de Cristo. Isso quer dizer... Isso quer dizer que alguém manipulava os bonecos. Com barbante. Mais precisamente, Marionetes. marionetes. Viu, gente? Mas por que foram colocar na tumba? É curioso. Aí a gente diz assim, mas por que colocaram, né, um boneco com movimentado com barbantes? Por que colocaram na tumba? Gente, deixa eu explicar para vocês. Sim. No Egito Antigo, quando as pessoas morriam... E virava múmia. Ali era feito múmia deles, mumificavam, né? Alguns deles. Outros eram colocados na tumba. Certo. E ali naquela tumba, gente, eles eram feitos desenhos em que eles gostavam, né? Aquele morto, no caso, quando era vivo, gostava. Sim. Era colocado coisas que que eram do dia a dia deles, né? Para estar ali junto com eles. Entendi. Por exemplo, se uma pessoa era um trabalhador, cortador de lenha, Sim. né? E aí ele trabalhava com um machado. Sim. Certo? Sim. Então, o objeto dele, do trabalho dele, que fez parte da vida dele durante muito tempo, que até muitas vezes promoveu ele, sim, durante muito tempo da vida dele, sim. Quando ele falecia, aquela pessoa, então, colocava, então, por exemplo, o machado dentro ali da tumba. Colocava algo, porque eles entendiam que aquela pessoa iria descansar e iria estar feliz com aquele algo que ele via, que ele tinha, que ele conviveu durante muito tempo. Entendi. Entendeu? Entendi. Por isso, boneco. Por isso, a gente entende que quando foi encontrado esse boneco movimentado com barbante, né? Isso há 2000 anos antes de Cristo, sim, a gente entende, então, que alguém ali já era artista. Alguém já era artista, já trabalhava com com teatro de animação. Entendi, agora entendi. Muito bem. E aí, gente, parou? Não parou por aí. Não parou por aí. Presta atenção. Os hieróglifos. O que é hieróglifos? Ai, gente. Os hieróglifos. O que é? Tá, deixa eu falar. A gente combinou uma coisa, gente. Eu faço outra. Eu mais falei para ele, não atrapalhe. Eu tô atrapalhando? Não, tá tudo bem, tudo bem. Tudo bem? Isso, muito bem. Então, os hieróglifos, Mas o que é? Tá, hieróglifos, gente, eram escritas, né, que tinha no Antigo Egito, e essas escritas era tipo A, B, C, D. Não era através de letras. Essas escritas, sim, hieróglifos. Isso, era através de imagens. Imagens? Eles colocavam colocavam várias imagenzinhas, que aquelas imagenzinhas queria dizer algo, e dizia algo. As pessoas viam que entendia hieróglifos, viam fazer aquela leitura. Igual a ABC. Quando a gente vê, a gente consegue ler, né? Porque a gente junta as imagens das letras, sim, e aí consegue ler. Então, da mesma forma, os hieróglifos eram escritas antigas
E eram umas escritas através de símbolos, de riscos, mas aquelas pessoas que entendiam hieróglifos, né, elas já entendiam o que estava escrito ali. Entendi, agora eu entendi. E o que estava escrito aí? Neste hieróglifos que foi encontrado, há 3.000 anos antes de Cristo, dizia ali que, assim, ó, exatamente assim, estátuas que caminham usados pelos antigos egípcios em peças teatrais religiosas. Então, Tinha artistas, tinha. Então, tinha manipulador, sim. Então, logo, tinha animador. animador. Gente, entende? Vocês estão entendendo aí? Sim, com certeza estou entendendo. Na Grécia, gente, na Grécia, os bonecos, eles eram para espetáculos, para ação espetacular, né? Ação espetacular. E também eles tinham conotação religiosa. Sempre religiosa. Nem sempre era religiosa, mas tinha uma conotação religiosa, gente. É. E eu devo até dizer para vocês que, falando aqui um pouco da religião, a religião, gente, ela foi, assim, responsável. Certo. Isso que eu estou falando não de uma maneira geral, não de uma maneira geral, Sim. mas a religião, ela foi responsável pelo um boom artístico, tanto um boom positivamente como um boom negativamente. Nossa. Como assim? Por exemplo, gente, olha, na Grécia, os bonecos eles tinham ali uma força muito grande, uma força espetacular muito grande. Uma força de que eles já podiam fazer espetáculos, mas eles tinham uma conotação religiosa também. Eles eram chamados de neirospasmata. Neirospasmata. O que quer dizer? Quer dizer objetos em movimento. Então, na Grécia, eles já usavam para contação de histórias, Sim. para ação espetacular, Sim. E essa ação espetacular e essa questão da ação, da contação de história com os bonecos, ela vai estar muito presente nas igrejas, na religião, porque os líderes religiosos, padres, né, da época, assim, eles ensinavam com os bonecos. Agora sim, entendi. E quando eu falei que tinha um boom, tanto negativamente como positivamente no teatro em geral, tanto no teatro convencional quanto no teatro de bonecos, sim, eu vou dizer esse boom, por quê? Por quê? Porque a igreja, gente, ela trabalhava, como eu já falei, né, com o teatro, sim, para a propagação da fé, sim, dos fiéis, sim. E nisso, quando se era aceito, nesse período de que era ali aceitando, vamos falar nesse sermão aqui, a gente vai falar sobre, por exemplo, o presépio. Então, vamos falar sobre o presépio, vamos colocar os bonecos, tal. Hoje nós vamos falar sobre uma luta do inimigo com uma pessoa, o que o inimigo faz com a vida da pessoa, e colocava um teatro, sabe? Então, isso trazia um boom positivamente. Sim. Por quê? Por quê? Porque ali era propagado o teatro, sim, e as pessoas podiam ver, sim, ouvir. Que legal! Agora eu entendi. Ali, através desse movimento que era a igreja. Sim, entendi. Muito bem. Gente, ó, na época do Sófocles, sim, do Aristóteles, sim, eles viveram na mesma época, sim, já existiam. Há uma fala do Aristóteles que fala nitidamente que já existiu teatro de bonecos. E o que ele disse? Uma fala do Aristóteles, ele fala assim, aqueles que representam homens, todos em seus gestos, por meio de bonecos. Sim. Aqueles que representam
homens por meio de bonecos de pau. Sim. Ou seja, o que o Aristóteles está dizendo aqui é que esses bonecos que tinham, eles eram De madeira. era de madeira e tinha um tipo humanoide. Não era animalístico? Não era animalista, né? Não era, nesse caso aqui, que o Aristóteles descreveu, ele descreveu um tipo humanoide. Entendi. Boneco, tipo, que tem características humanas. Exatamente, característica humana. Tipo eu. Tipo você. Olha, tem característica humana. Entendi. E aí, o Aristóteles fala mais ainda assim. Eu acho legal essa frase quando ele diz assim: toda essa gentinha de pau parece viver e animar-se. Que legal. Ou seja, Ele falou gentinha. ele falou gentinha, gente, não no sentido de diminuir o que ele estava vendo, o teatro, não foi nesse sentido. Ele falou no sentido de que aqueles bonecos eram pequenininhos, parecia gentinha. De pau. Porque eles eram de madeira. Aí o que eu acho mais legal na frase dele é que ele diz assim: parece viver, ou seja, tinha um animador, né? Que estava sendo Animado. isso, estava sendo animado, ele tinha ânimo ali. Entendi. Isso. E aí, ele diz assim, e animar-se, ou seja, alguém logo tinha um animador ali que estava animando esse algo. Que eram os bonecos de pau. Que eram os bonecos de pau. Teatro de animação. Teatro de animação. Teatro de bonecos. Muito bem. Gente? Certo, vamos mais. Muito bem. Aí, tem mais. Olha só, no Império Romano... Tá. O que aconteceu no Império Romano? Lá no período helenístico, sim, teve, então, gente, a expansão do teatro de bonecos. Então, diz aí qual é que foi essa expansão. Lembra que eu falei da igreja, que ela sempre fazia... ela é responsável por um boom em relação aos bonecos? Sim. Esse período era o período que era mais usado, o teatro de bonecos na igreja. Mas precisamente a Igreja Católica. Isso, muito bem. Eu quero só dar uma pausa aqui para a Malu. Quando estiver próximo, gente... Ela fala muito, tá? Quando estiver próximo, assim, mais próximo do final, você me fala, tá bom? Fica sempre me falando, tá bom, Malu? Tá certo. Porque eu falo muito, gente. Falo muito. Faltam 7 minutinhos, viu, Fogoió, para as 10 horas. Aí não sei se vocês, não sei, tem que combinar, né? Acho que a gente pode fazer algum intervalinho aí de 5 minutinhos para beber água, né? Ir ao banheiro, né? Isso, muito bem, muito bem. E o Fogoió fala bastante, né? Gente, eu mesmo. Isso. Tô tomando água. Tô tomando água, muito bem. Obrigada. Nada. Então, de nada, por nada, tá? Muito bem, obrigada, Malu. Então, gente... Então, aí só um pouquinho, Vavá, eu não sei, né? Faltam 7 minutos, mas aí você decide, tá? Se faz o intervalo, você toca direto. Quando der 10 horas, aí a gente faz o intervalinho. Ok. Certo? Joia. Aí você já pode, quando der 10 horas, você já pode entrar aí e dizer, gente, ó, tem um intervalinho. Beleza. Tá bom? Combinado. Ok. Gente, até aí tá tudo bem? Tudo legal? Tudo bem? Que eu digo de vocês estão entendendo direitinho? Eu tô entendendo. Isso, muito bem. Sim. Tô amando, tia Vavá, tô amando. Sim. Vavá, com licença, nós temos uma perguntinha aqui. Quem foi que levantou a mão? Agora eu me perdi. Foi alguém que levantou a mão. Foi a Wanda? Wanda que levantou a mão? Pode falar. Sim, pode falar, Wanda. A Wanda não quis falar. Então, acho que ele tá sem som, né, Wanda? Tudo bem, mas eu tô com som. Isso. Então, a gente vai continuar aqui só para dar os 10 minutinhos, os minutinhos, né? Enquanto isso, a Wanda vai se preparando aí para fazer a pergunta, certo, gente? Certo. Muito bem. Então, gente,
como eu estava falando, a igreja, ela sempre teve essa questão do boom, né? É. Mas acontece, gente, presta atenção uma coisa, do boom positivamente e também do boom negativamente. Quando que foi positivo? Positivo quando eles propagavam através dos bonecos, propagavam, usavam os bonecos, aceitavam as pessoas para fazer o teatro de bonecos lá dentro do templo. Sim, negatividade, negativo. Negativo, que houve um período que a igreja ela passou a proibir os teatros dentro da igreja. Aliás, ela passou a proibir, não foi só o teatro de bonecos, não, gente. Principalmente o teatro de bonecos, mas o teatro de bonecos, mas também o teatro convencional, o teatro de corpo. Sim. Mas por que ela passou a proibir? Lembra que eu falei do boom? Sim, Positivo? sim, Lembra que eu falei do boom negativo? sim. Então, aí foi um boom muito negativo para os artistas. Mas por que ela parou? Ela proibiu? Alguns líderes religiosos entenderam que esses bonecos que estavam sendo apresentados nas igrejas, né, na igreja católica, eles se remetiam aos antigos animistas. O que é animista? Gente, animistas são pessoas que acreditam, são crenças, vamos falar assim, são crenças, né, que nessas crenças acreditam, assim, que, por exemplo, uma árvore tem uma alma, né? Sim. Isso, gente, eu não estou falando de religião nenhuma aqui, tá, gente? Assim, falando ou de mal ou de bem. Estamos comentando sobre religião e o que faziam na época aqui. Certo. Então, e por que da proibição de algumas igrejas não aceitar os bonecos? Eles entendiam, alguns líderes religiosos, entendiam que os bonecos, eles tinham conotações animistas, né? Ou seja, de crenças. Alguém entendia assim, não, isso aí é a crença de que as pessoas entendiam que eles tinham alma, sabe? Mas e até que num sentido tem. Não no sentido de animismo, gente, mas no sentido, como eu falei aqui, de vida, né? De dar vida aos bonecos. Quando você está manipulando, está animando o boneco, você está dando vida, né? Tá? Aqui animar vem de alma, né? Por isso que eu disse. Isso, mas aí é alma de vida. Entendi. E aí o certo, sim, é que eles entendiam assim, isso é conotação animista. Então estão trazendo algumas coisas que não vive, mas tem alma, sabe? Então era nesse pensamento em que eles pensavam que por esse pensamento eles passaram a proibir, certo? Existiam mesmo crenças animistas, sim. Hoje existem muito também, principalmente as religião afro, né? Muitas delas são animistas, sim, ok. Mas o caso é que o jeito que eles entenderam veio a proibição. O que acontece muito hoje. Acontece muito hoje, gente. As pessoas entendem de uma forma e já proíbe. As pessoas veem algo de uma forma, já tiram uma conclusão, preconceito, tem um certo pré do conceito, né? E aí eu tiro essa conclusão e às vezes já proíbe. Isso acontece muito nas religiões, né? É verdade. Isso acontece muito. E aí, com o teatro de boneco, gente, não ia ser diferente. É verdade. Mas é como nós entendemos assim, que a falta do conhecer, a falta do conhecimento, ele faz com que as pessoas tomem decisões, muitas vezes errôneas. Erradas. E aí, gente, que eu falo errônea no sentido de você tomar a decisão sem ter um certo conhecimento, né? Só penso que ela é animista, então, tal. Aqui, nessa igreja aqui, não. Então, é animista, então não vamos aceitar, sabe? Então, foi mais ou menos dessa forma.
Entendi. Eles entendiam não, isso tem conotação, isso conota ao animismo. Então, vamos proibir. Vamos proibir. E aí, proibir. Certo? Certo. Mas aí, lembra do bom? Isso. Isso foi um bom negativo. Negativo, porém, positivo. Como assim? Como assim? Me explica. Nesse período, foi que os artistas, onde mais eles se apresentavam, os bonequeiros da época, eles mais se apresentavam eram nas igrejas, Sim. A convite, às vezes nem participavam da igreja, Sim. Mas estava ali para fazer aquelas peças. Sim. Essa decisão levou ele a uma outra, uma outra, vamos dizer assim, a um outro rumo, que foi muito bom. Qual foi? Eles foram para as ruas. Entendi. Certo? Eles foram para as ruas. E aí, eu entendo. Aí que surgiu o teatro de rua? Também. Sim, gente. Então, daí eles passaram a ir para as ruas. E aí, o teatro de bonecos, o teatro de corpo, ele passou a ser muito propagado. Nessa época, que seria um boom negativamente, eles passaram a ser um boom positivamente. Isso, muito bem. E agora já deu 10 horas, né, Malu? Oi, Malu. Oi, Vavá. 10 horas e 2 minutinhos. Podemos fazer uma pausa, né? Isso, uma pausazinha. Vamos lá. Tá bom? A gente toma uma aguinha e já a gente volta. Então, pessoal, uns 5 minutinhos, né? E daqui a pouco a gente volta. Tá joia? Certo. Malu, vê a pergunta da pessoa que fez a pergunta. Então, ela só tinha levantado a mão e aí eu não consegui ver aqui quem foi. Acho que abaixou rapidinho. Tudo bem. Ivo, então, o Ivo levantou a mão. Oi, bom dia. Minha internet travou e eu acabei perdendo os itens que é para separar amanhã para fazer o boneco, eu acho, né? É a sacola, a fita, o EVA, a tampa, a tesoura e as bexigas. Aí eu acho que eu perdi alguma coisa que minha internet travou. Não, é só um pedaço de EVA, a fita, sim, uma sacolinha, pode ser qualquer sacola, tá, gente? De preferência essas assim, ó, pode ser maior, tá? Eu trouxe essa aqui porque minha mãozinha é pequenininha, eu trouxe essa aqui, pode ser maior. Uma sacolinha de plástico? De plástico, pode ser preta, pode ser da cor que vocês puderem encontrar. Eu prefiro que ela não seja transparente, tá? Então não pode ser transparente. Mas, para você aprender a fazer, pode ser transparente, mas para quando você for apresentar, não deve ser transparente. Certo? Vavá, a gente podia combinar aqui, pessoal, para amanhã, na oficina 2, né? Quando a gente for construir o boneco, de cada um criar uma historinha pequenininha, rapidinha, né? Acho que dá para fazer, para a gente movimentar mais a oficina de amanhã, né? Acho que vai ser bem legal. E aí, no final da oficina, a gente faz uma foto, né? Com todo mundo com seus bonequinhos, resultado da oficina, né? Então, a gente vai fazer parte do nosso... E quanta história legal, né? Os bonecos, eles têm... A gente, às vezes, não imagina que esse universo todo, né? Tem uma história muito interessante por trás, né? Um processo político, histórico, cultural muito importante. Até porque também os bonecos, eles serviam não só de forma de reflexão, mas também de crítica, né? Aquele momento né? De determinado período histórico. Então, muito interessante. Bacana, Vavá, essa linha do tempo que você está fazendo. É muito legal, Malu, a gente saber dessa história, desse histórico, sabe? É muito importante, porque, assim, muitas coisas explicam hoje, sabe? Muitas coisas que a gente sabe do passado, da história, vai explicar muita coisa hoje, sabe? Que a gente vive, né?
repercussão vai explicar muito, sabe? Esse boom, tanto de negatividade, de pensamentos, sabe? O boom positivo também. Tudo isso a gente entende melhor quando a gente vê todo o contexto. Isso é muito Sim, importante. muito bom. Depois a gente podia ver também quem é que já trabalha com bonecos, né? Se desenvolve, para quem é professor, quem desenvolve esse trabalho em sala de aula, a gente pode trocar uma ideia também no final da oficina de hoje, né? Acho que é legal. Me lembra, tá? Ok, Já pode deixar. anota, porque acho que nós dois somos esquecidos. Ivo, eu te respondi, né? Tudo certinho? Ivo Leal, tudo bem? Respondi. Tudo bem. Tudo bem, obrigado, hein? Beleza, então. A minha internet está travando de vez em quando. Eu vou trocar Tu de é de ambiente onde, para Ivo? ver se dá uma melhorada. Certo, muito bem. Tu é de onde, Ivo? Eu sou de São Paulo. São Paulo. Em que lugar de São Paulo? São Paulo capital, sou da Zona Sul. Ah, muito bem. Aí eu tenho alguns bonecos aqui também que eu gosto muito desde criança, né? Esses bonecos, Eu tenho, eles são fantoches? São articulados? então, eu tenho o Dedoshi, eu tenho o Fantoche, eu tenho um marionete, eu tenho um boneco de ventríloco e tenho um boneco importado. Certo, muito bem. Esse importado que E tu fala, ele é da China? São diferentes. Os modelos, por exemplo. Os bonecos da China, os fantoches da China, ele parece um pouco os bonecos daqui. eu tenho um dos Estados Unidos que é o dragão, né? Eu tenho um cachorrinho também. E assim, o de ventríloco é do Hugo Moraes, de Curitiba. Sim. Muito bem. Vavá, tá dando um eco, tá Aí dando um você eco aí. participa de algum espetáculo ou você é assim, uma pessoa itinerante, um artista que trabalha com esse movimento, com o teatro de animação? Você trabalha em um espetáculo, em um grupo, em uma companhia, ou você é autônomo, um artista autônomo? Diz aí. Travou. Peraí, voltou. Então, eu não sou artista, não. Eu sou professor de educação infantil. Trabalho com crianças de 3 anos para baixo, né? Eu uso meus bonecos nesse momento de pandemia para gravar as aulas. Sério. Eu gravo as aulas e quando eu estou assim presencialmente, eu levo meus bonecos, mas não os de ventríloco, eu levo os mais simples. Sim. E eu dou as aulas, eu dou a aula assim e vou interagindo com o boneco. Que eles não ligam mais. Eles ligam com o boneco, eles pensam que o boneco tá vivo. Muito bem. Aí o meu amigo, o Fogoyó, está dizendo: você é artista sim, Ivo. Você é artista, cara. Ó, você é artista. Manipula boneco, você é artista. Tá sendo Isso que eu perguntado. ia falar. É um professor e é artista também. Meu Deus do céu, professor que é artista mesmo. A professora Heloísa é artista, é contadora de histórias e é professora. Pois é. Tudo num pacote só. Oh, gente, que Isso é legal. muito bom, né, gente? Mas realmente, professor é um artista que artista, tem múltiplas funções, né? É verdade. E aí, eu acho legal, assim, nós, os professores, é que, assim, você vê, pelo menos eu, assim, na sala de aula, que eu ministro, eu faço aula de teatro, né? Eu dou aula de teatro no colégio. Agora, esses dias, eu não estou dando aula, né, por causa da pandemia, e também porque veio uma proposta para mim, uma proposta do Detran, que eu sou educadora de trânsito, com os bonecos, né, nas escolas. E aí eu tive que escolher, assim, ou eu dava aula no colégio, um colégio aqui chamado Colégio Cristão, e aí ou eu dava aula ou eu ia trabalhar nas escolas para o Detran. Então, eu preferia, assim, eu escolhi, né?
trabalhar com o teatro de animação com a temática trânsito nas escolas. E aí, gente, Foi legal, é legal. é muito legal. É. Mas, assim, o professor... Gente, é incrível. A gente prepara uma aula, né? Claro que a gente prepara aquela aula, vai ministrar aquele conteúdo, só que durante aquele conteúdo, você vê muitas outras possibilidades que você pode trabalhar aquele conteúdo. Aí o artista, o professor artista, que o professor já é artista, aí o professor que trabalha com as possibilidades artísticas, outras possibilidades artísticas, ele vai de um livro, de um caderno, de alguma coisa ali, ele já vai fazer algo inanimado, ele vai algo que é inanimado, ele vai fazer algo animado para aquela aula. Então, assim, se torna a aula mais interessante. Sim. E, inclusive, faz parte da história aqui que a gente vai já conversar sobre isso. Que legal. Vavá, já deu né? nosso tempinho de intervalo, Já? tá? Já deu. Então, vamos lá, gente. Vamos prosseguir aí. Nem fui tomar água. Vamos prosseguir, que tem muita coisa para gente. Tá, deixa eu só fazer uma pequena intervenção. Então, pessoal, quem desenvolver esse trabalho com bonecos, né, que já se familiariza, escrevam lá no chat para gente, né, para a gente poder fazer essa interação melhor, né? Aí nós podemos conversar no final a respeito, tá bom? Certo, muito bem. Gente, então vamos lá. Eu gostaria muito da participação de vocês amanhã. A gente vai aprender um pouquinho da manipulação, né? Quem ainda não sabe, quem ainda não conhece, quem ainda não viu, vai aprender um pouquinho. Ver, eu acho difícil, né? Porque todo mundo, eu acredito que já viu. Eu digo ver no sentido de manipular mesmo ali um boneco, né? E aí, a gente vai falar um pouco do tipo de manipulação, tá bom? A gente vai falar da importância da sincronia da fala do manipulador com a fala do boneco. A gente vai falar sobre isso, que é muito importante no teatro de bonecos, gente. Se o teatro, você mantém o boneco vivo em cena através de ação e de reações. E a ação do falar no caso de fantoche, é uma das mais importantes. Por quê? Por quê? Porque é aqui, ó, na mandíbula, né? A ação mandibular, a gente chama de ação mandibular, é que vai dar todo o movimento de que o boneco está falando, né? E as pessoas vão entender, através dessa ação mandibular, que, ó, está falando. Então, para isso, para falar, você precisa, para falar legalmente, para ter essa ação mandibular legal, você precisa ter uma sincronia com a fala do manipulador. Certo. E tudo isso a gente vai ver amanhã. Tá legal. Então, não perca de jeito nenhum essa aula. Tá certo. Olha só, por exemplo, quando eu vou estar em cena com o boneco, tem muita gente que fica assim, ó. Claro, tudo bem, se for uma ação, né, já prevista, ok. Mas, às vezes, a pessoa está falando, o manipulador está falando e o boneco está assim. Oi, gente, tudo bem? Então, essa ação mandibular, ela não está condizendo ou não está em sincronia com a fala do manipulador. Olha a diferença, ó. Oi, gente, olha só. Oi, gente, tudo bem? Né? Aqui era para ele estar falando, né? Ó, olha a diferença. Oi, gente, tudo bem? Entendeu? Sincronia. É muito importante essa sincronia para manter a ação mandibular uma ação. Porque senão ele fica simplesmente ali uma apresentação com o boneco. Não fica uma ação mandibular, não fica um gesto, uma ação de que as pessoas ali que estão vendo estão entendendo de que ele está falando. Está pensando que é uma voz oculta que está falando. Né? É isso mesmo. Muito bem. Então, gente, continuando. A comédia dell'arte, certo, ela foi, vamos dizer assim, eu vou sempre falar essa palavra, um boom, para a gente entender melhor na questão de expansão, tá, gente?
A comédia dell'arte, ela foi, assim, muito importante, ela é muito importante para a arte, para os bonequeiros, em geral. Certo, Para os artistas em geral. certo. Porque a comédia dell'arte, ela, ela não só na Itália, né, mas em muitos, foi se expandindo em todos os lugares, foram se expandindo. Por quê? Porque muitas pessoas, muitos artistas, eles se espelharam na comédia dell'arte, sim, e aí com esse espelho que eles tiveram com a comédia dell'arte, eles se espalharam. Ou seja, se espelharam e se espalharam. E se espalharam. Não é à toa que falam que o Putinella, ele foi ele é considerado o pai dos bonecos, né? Das marionetes, dos bonecos, né? Na Europa. Por quê? Porque ele foi muito bem propagado, muito bem espalhado. Então, graças à comédia dell'arte, se propagou assim como arte, Certo, não só como uma apresentação pedagógica na igreja, certo, não só como uma ordenança do padre, certo. não só como hoje hoje a gente vai fazer aqui um sermão e tem uma ilustração de bonecos, Certo. não só assim, Sim, mas ela se expandiu como uma arte, sabe? Como um viver de alguém, como uma arte para alguém. entendi. Aqui, por exemplo, no Brasil, os primeiros bonecos que há registro aqui os bonecos foram mamulengos. De que se há registro bem contado no sentido de escrita, tá, gente? Não no sentido de falar, né? De dizer, de contar, mas no sentido bem contado, no sentido de escrita. Então, há registro de que os primeiros bonecos aqui do Brasil foram, então, os mamulengos. Aí, gente, que na história fala que foram trazidos pelos franciscanos, enfim. Mas, gente, olha, com a comédia dell'arte espalhou, como eu falei para vocês. Sim. Em 1553, Sim. os padres jesuítas chegaram aqui no Brasil. O Brasil ele foi descoberto em 1500, né? Aparente. O que é isso? Aspas. Assim é aspas. Tá. É a história que a gente vê, né? É a história que a gente ouve nas escolas, que o Brasil foi descoberto em 1500, O Pedro Alves Cabral. essa história. Mas a gente sabe que essa história ela começa bem antes, né? O Brasil ele já estava, já era Brasil, quer dizer, já era Brasil não no sentido da palavra, mas de terra. Sim. Já tinham moradores aqui, sim, os indígenas, então, né? E aí, então, a história conta que foi descoberto enquanto? Em 1500. Aí, 53 anos depois, chega aqui, então, quem? Os jesuítas. Os padres jesuítas, que veio com o José de Anchieta, que foi um dos jesuítas mais conhecidos aqui no Brasil, certo? E aí eles vieram, gente, e para catequizar, olha, novamente a igreja. Dessa vez aqui no Brasil, certo? Certo. Não estou falando de mundial, estou falando de Brasil. Isso, de Brasil. Aí, os padres jesuítas, para catequizar as pessoas que já moravam aqui, né, no Brasil, já residiam aqui, vindo de Portugal, vindo não sei de onde, tal, principalmente para catequizar os indígenas, sim. Então, eles usavam o teatro. Teatro de bonecos? Também, o teatro de bonecos. E há registro, inclusive, de peças teatrais. Né? Quando eu estava fazendo a faculdade de teatro, eu vi uma carta, um documento de uma carta, né? Uma carta não, perdão, uma peça por escrito dos jesuítas, uma peça de teatro. Sim, entendi. Então, eles usavam o teatro para catequizar, para mostrar o que eles
no sermão que eles queriam novamente aquela história de muito tempo atrás. Dessa feita aqui no Brasil. Certo. E aí, há indícios de que o padre José de Anchieta, quando eu era adolescente, eu vi um livro que falava que o padre José de Anchieta, ele trabalhava juntamente com os outros jesuítas, né, trabalhava com teatro de bonecos para catequizar aquelas crianças indígenas, né? Certo. Então, já se há um registro de que esse homem já trouxe o teatro de bonecos para cá. Entendi, esse padre. O padre José de Anchieta. Entendi. Há registro de que as pessoas já estavam, por meio dessa arte, essa arte já estava sendo inserida na vida de muitas pessoas nessa época. Entendi. Aí, gente, em 1800, Certo. é muito interessante essa história, gente, porque em 1800 aqui no Brasil, deixa eu afastar um pouquinho mais para cá. Em 1800, aqui né, no Brasil, tinham a registro de 3 grupos de teatro, 3 grupos de pessoas que trabalhavam com teatro de animação, com teatro de bonecos, especificamente, aqui no Brasil. Como era que era? Eles trabalhavam assim, eles faziam o teatro que era chamado boneco de porta, Boneco de porta, boneco de capote boneco de capote, e boneco de sala. boneco de sala. Tá? É muito importante a gente entender esses nomes aqui, gente, porque tem tudo a ver. Certo. O boneco de... Como era que era o boneco de porta? como era que era o boneco de porta? Sim. Sim. É assim, as pessoas que trabalhavam com teatro, os artistas que trabalhavam com teatro de animação aqui na época, né, com teatro de bonecos, quando eles queriam que o teatro deles fosse projetado para fora das suas casas, ou seja, as pessoas que iam passando na calçada, não tinha ainda calçada, um exemplo, mas na beiradinha da rua, então a pessoa que ia passando na rua, via aquele teatro que era feito na porta da casa da pessoa. Ou na casa de um conhecido. Na porta da casa de alguém. Certo. A pessoa colocava um tecido na porta, né? E o manipulador ficava do lado de dentro de casa, porque ele queria que fosse projetado o teatro para fora, para as pessoas verem os bonecos, as pessoas que estavam passando fora de casa, certo? Certo. Então, né, quando ele fazia isso, colocava, aqui está a porta, né? A porta, por exemplo, aqui, certo? Essa aí é a porta? A porta. Vamos dizer que aqui, meu braço, a porta. Isso. Então, o boneco ficava para o lado de fora, as pessoas iam passando e viam aquele teatro, via aquela apresentação de teatro de animação. Aí, teatro de porta, ou então, boneco de porta. Agora eu entendi. Boneco de porta. Sim, entendi. Certo? Certo. Isso tudo em 1800, e tudo em 1800. Entendi. Isso quer dizer que já tinha pessoas que viviam do teatro de bonecos nessa época. Entendi. E o teatro de capote? O teatro de capote, gente, é muito interessante. O manipulador ou animador, o artista, né, ele já era itinerante, vamos dizer assim. Ele ia para a praça. Certo, ia para a praça. E aí ele ia com uma capa muito grande. Uma capa? Uma capa. Capote. Capote, que na época era chamado de capote. Capa muito grande. Uma capa grande, uma capa, né, tipo um blazer, mas só que era grande, que ia até os pés, praticamente. Certo. E aí ele vinha com esse boneco, né, com os bonecos, colocava no braço, certo? Colocava o boneco no braço e escondia aqui, no capote. Posso ir? Pode, é bem aqui. Escondia no capote. Quando chegava, por exemplo, na praça, aí ele, abria o capote, a capa, e, fazia ali o teatro de bonecos ali para todas aquelas pessoas que estavam ali na praça. E era itinerante, ele ia andando. E bonecos. Fazendo teatro de bonecos. No capote. Ele estava sempre junto, né?
Tipo ventriloquia. Isso. Mas legal, gente, é que o mais interessante assim, dessa história toda, assim, que a gente nem sabe se ele trabalhava ventriloquismo, ele trabalhava ventriloquia, mas ele já fazia a arte de estar dele, não tinha como ele não aparecer, né? Mas as pessoas prestavam atenção no Capote. no boneco de Capote. isso, muito bem. Aí, gente, existia também o teatro de sala. Como era que era o teatro de sala? Já sei. Teatro de porta na porta, teatro de capote, teatro de sala na... Sala. Ah, legal. Então, aí já estava mais assim, né? Já não era tão itinerante e já não era tão. Não era só itinerante e não era só. Dentro de uma casa. Só na rua ali para as pessoas que possam passar. Isso. Ele já tinha uma sala apropriada. Como se fosse um teatro. Como se fosse um teatro. E muitas vezes as pessoas das casas, elas abriam suas próprias casas, sua sala, né? Para ali existir um teatro de animação, teatro de bonecos, e ali convidava aquelas crianças, convidava aquelas. Não era só criança, não, os adultos também, e aí já tinha ali uma sala, já tinha uma plateia fixa. Certo? Essa plateia, gente, é importante a gente saber o boneco de sala, porque a gente vai falar da plateia fixa, dos espectadores. Porque até então, o teatro de porta, os espectadores ficavam passando, paravam um pouquinho, mas aí ia embora, passavam, né? Sim. O teatro de capote, o artista era itinerante, ficava ali no lugar, tal, certo? Certo. Isso. E o teatro de sala já tinha uma plateia ali, já para eles já verem, oba, teatro, os bonecos vão se apresentar agora, onde? Ali na sala. Então vamos, certo? E aí já tinha uma plateia firme ali para eles. Tipo, no sentido de uma plateia fiel. No sentido de que hoje tem teatro, tem sim, senhor. Então vamos lá. Aonde? Na sala. Certo, tô indo para lá. Entendem? Então, Vavá, o Ivo está mostrando os bonecos dele. Sim, olha só que legal. Olha que legal. Cadê, Ivo? Que legal. Eu aqui, agora a internet está boa. Muito bem, eu quero ver. Ele está participando, é o Enzo, ó. Esse é o ventríloco, né? Ventríloco. Gente, esse boneco é profissional, né? Sim. Muito bem, olha, mostra a mandíbula dele, a mandíbula. Isso, muito bem. Aí o diferencial desse boneco é a mandíbula, né, Vavá? Que ela o diferencial dele, né? A ação maior dele, a ação espetacular maior para eles, para esse boneco, é a mandíbula e a falha do manipulador, que essa técnica de ventriloquia, a técnica é exatamente isso, de que o manipulador não seja visto articulando a boca quando o boneco fala. Entende? Quem tem que ser, aí nesse caso de ventriloquia, quem tem que ser articulado é somente a boca do boneco, não a boca do manipulador. Por isso a gente chama essa arte de ventriloquia. Muito bem. Muito bem, maravilha. Muito bom, Ivo. Parabéns. Olha, amanhã traz ele. Só vou mostrar só mais um. Peraí. Esse aqui é o... Ai, Chico. Esse aqui é o dragão, ó. Sim. É um dragão tipo da cultura chinesa. Esse você usa em sala de aula, o dragão, Ivo? Esse não. Eu uso bonecos mais parecidos com humanos, né? Esse aqui assusta as crianças. Porque a gente tem todo um cuidado, Malu, em relação a bonecos, porque assim, tem bonecos que ele é muito próprio de espetáculo, para espetáculos, né? Aí, quando se tem um espetáculo, já vai ter a classificação, certo? Por isso que vai ter a classificação de idade, vai ter a classificação de que teatro de boneco é aquele, que tipo de manipulação,
né? Então, isso é muito importante. No caso, para se apresentar numa escola, por exemplo, com crianças, então a gente tem que procurar assim, uns tipos mais humanoides, ou então, mesmo que seja animal, mas assim, mais delicado, né? Não seja tão abrupto, né? Isso é muito importante. Assim, abrupto, que eu falo no sentido da visão de ver e escutar, certo? Sim. Muito bem. Pode falar, Ivo, Ivo. amanhã a Ivo. gente vê direitinho esse boneco, tá bom? Combinado, Ivo? Oi, Ivo, Combinado? pode falar. Você tinha levantado a mão? Pode falar. É assim. É porque ela comentou mesmo sobre o boneco, né? Tipo um animal. Por exemplo, eu trabalhei com um cachorrinho de fantoche, Sim, simples, né? E junto com esse é, cachorrinho, eu trabalhei uma história chamada Quem Soltou o Pum, que o Pum é o cachorro. Então eu contava a história para a criança usando o boneco. bem Aí depois eu fiz sugestivo. uma mala, entregava o cachorro e o livro para a criança. Na sexta-feira, na segunda-feira retornava e ele contava. E eu usava o cachorro e imaginava o que acontecia na casa e também interagia. Falava, fazia a voz do cachorro, falava, cheguei na sua casa, tinha uma Esse porta, né? aí, esse tipo de teatro de bonecos, ele já vem com a contação de história. É diferente a contação de história para uma ação para um espetáculo montado, vamos dizer assim. Esse teu, no caso que tu fez aí, já uma apresentação com bonecos, né? Claro que é um espetáculo, sim, é espetacular, sim, mas ele já vem com aquela vibe assim da contação de história, né? Isso, verdade. E assim, claro que pode ser animalista, pode colocar uma figura animal, né? Pode colocar assim, não tem problema, né? O que a gente tem que sempre observar na questão do teatro de animação é qual a idade das crianças que está vendo aquele lá, porque tem umas crianças, por exemplo, as pequenininhas, elas gostam dos bonecos, né? Do que você está colocando ali, ele gosta de coisas mais alegres, de cores mais alegres, né? E aí, de repente, se a pessoa colocar, por exemplo, uma outra, um fantasma, por exemplo, em cena, ela já vai ficar com medo, né? Fantasma de boneco, por exemplo. Ah, o boneco fantasma, já vai ficar com medo. Então, a gente tem que ver toda a questão da questão de idades mesmo, para se trabalhar com bonecos para as crianças, e a questão do tipo tem muito a ver com a idade também. É muito importante isso. No caso dessa tua história é muito legal, porque todas as idades aí vão se identificar. Um cachorrinho, todo mundo, né? Vai gostar. Isso é muito legal. Muito bem. Parabéns, Ivo. Muito Beleza, bem, mas obrigado. vamos continuar com a nossa história, porque senão a gente fica falando aqui o tempo todo. Olha aí, mais ainda, né, gente? Porque eu falo muito. Então, Vavá, só um Gente, lembrete pro horário, são 10h33, tá? sim, mas. Tá, obrigada, obrigada. Tá bom. Você pode dizer assim, Vavá, falta tantos minutos, tá? Tá bom, a gente pode reservar Pode dizer. uns Você 10 não ou está 5 sendo muito minutos. certo, não. Isso, você não Isso, a está sendo gente muito certo. pode. Nós podemos reservar uns 10 ou 5 minutinhos antes de fechar, para fazer Você pode aquela fechar. troca. Isso, para fazer aquela troca com o pessoal, né? Vai Teve fechar então alguns que que. horas? Isso, teve 10h45, alguns que né? colocaram aqui no chat, né? O que faz, se trabalha com bonecos ou não, aí a gente faz esse fechamento, né? Com essa Certo. troca entre os participantes. Então vai fechar 10 e Podemos 5, fechar 10h50? 10h50. 10h50. Muito bem. Então tu me fala. Então, gente, vamos continuar. Certo. Então, foi esse período, né, de 1800, foi o período que mais foi se propagado, isso que eu estou falando assim, dessas décadas passadas, né? O teatro de animação, o teatro de bonecos, nesse sentido aqui, de que ele foi bastante propagado, o teatro de porta, o teatro de capote, teatro de sala, certo? Agora, gente, o boom maior, a propagação maior, que eu quero dizer assim, que é histórica para mim, enquanto bonequeira, para mim foi assim um
o momento assim, mais histórico que eu considero na propagação e na ciência do teatro de animação, do teatro de bonecos, né? Foi esse tempo aqui, em 1945. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Sim, o que aconteceu no ano de 1945? O que aconteceu disso aí? Uma psicóloga e pedagoga russa veio para cá, para o Brasil. Sim. Como que ela se chama? Ela se chamava Helena Antipov. Ah, Não, Antipov. opa. Isso, muito bem, Antipov. A Helena Antipov, gente, ela foi, assim, é a pessoa que... uma pessoa muito importante para o teatro de animação aqui no Brasil. Ela era artista. Não, ela era psicóloga. Ah, E ela era artista. ela era também pedagoga. Era artista. Ela era também professora. Então ela era artista. Muito bem. O que aconteceu? A Helena Antipov, ela veio para cá em 1945, e aí, quer dizer, ela veio para cá bem antes, certo, gente? Em 1945, foi quando ela fez ela montou as primeiras aulas, ou a primeira turma, ou o primeiro grupo, vamos dizer assim, não grupo de teatro, mas a primeira aula, as primeiras aulas de teatro de fantoche. Como assim? Não estou entendendo nada. Está entendendo? A primeira turma para se aprender teatro de fantoche. Assim, agora que eu não estou entendendo mesmo. Ó, a Helena Antipov, ela era educadora. Sim. E aí, ela tinha uma frase, gente, com ela, que ela dizia assim, que a educação ela tem que ser ciência. Sim. A educação ela precisa ser ciência, não é só dizer, a educação, eu vou ensinar aqui essas letras, e pronto, vou ensinar assim. Não, tem que ter ciência do que se estava dizendo, do que se estava educando, sim, do que se estava falando, sim, do que se estava ensinando, sim, na educação. sim. Então, tinha que ter o conhecimento, a ciência, o saber, né? Sim, e a certeza do saber, a certeza do que se estava ensinando. Sim. E aí, gente, não é só A mais B. Não é só o B com A faz Bá, não. Era por que o B, por que um B junto com um A vai fazer o Bá, sabe? Sim. Era a ciência, porque juntando dá uma fonética, e aí para nós, para nossa fala brasileira, então B com A é Bá. Então isso é ciência. Ela entendeu? Isso é uma ciência. Certo. E ela bebeu muito da fonte, lembra que eu falei que as fontes a gente sempre bebe, né? Isso é muito importante para o nosso aprendizado. Ela bebeu muito, muito da fonte do Piaget. Certo, ela é da época do Piaget. Sim. E aí, gente, aqui, juntamente com a Pestalozzi, ela entendendo que a educação é ciência, ela entendeu, sim, que precisava, para o melhor aprendizado daquelas crianças da escola, da Pestalozzi, né? Sim. Que é onde ali ela também trabalhava, que é onde ela convivia, ela era uma das pessoas muito ali, de bastante influência na Pestalozzi, porque ela trabalhava muito na educação de portadores de necessidades especiais. Certo. Então, ela entendeu que o teatro de fantoches, sim, ele contribuía muito para o aprendizado das crianças, principalmente das crianças portadoras de necessidades especiais, que ela chamava de... agora esqueci o nome, não era extraordinário, era...
Isso. Esqueci o nome aqui, gente, mas já eu lembro, tá? E aí ela entendeu que isso era ciência. O teatro de fantoche, para eles, iriam contribuir muito no aprendizado para eles, no aprendizado deles e de todas as crianças. Por isso ela montou uma turma, né? Uma turma para aprenderem o que ela vai chamar de teatrinho de fantoches. Teatrinho por quê? É, gente, o teatrinho que ela falou aqui não foi no sentido de diminuir a arte de teatro de fantoches, não foi teatro de bonecos, não. Eu acredito que não foi nesse sentido. Foi no sentido de que seria curtos, não era um espetáculo montado com tantas horas de teatro de bonecos, não, teatro de fantoches, não. Eram participações. O que ela ia falar aqui de teatrinho era de pequenas participações, com os fantoches para as crianças entenderem algo que elas queriam passar. Por quê? Porque ela entendia que aquilo prendia a visão daquelas crianças ali, né? Ele prendia a atenção daquelas crianças, que a gente chama de prender a atenção, né? Eles tinham ali maior resultado porque eles prestavam atenção no que as professoras estavam dizendo a partir do teatro de fantoches. Agora eu entendi. Você entendeu? Sim, agora sim. E aí ela chamava de teatrinho de fantoche, mas aí, gente, aquela turma de professores ali que trabalhavam, que estavam ali na Pestalozzi ou em outros locais, participaram dessa equipe, dessas aulas, e passaram, então, nas suas aulas, dar aulas ali com participação do teatro de fantoche. Agora eu entendi. Com a participação da gente, né? Com a participação do fantoche. Talvez não tenha sido como eu estou fazendo aqui durante o tempo todo, aqui com vocês. Sim. Mas, em algum momento, nós vamos aprender hoje aqui sobre alguma coisa das árvores. Ok, aí viu um amiguinho, um fantoche, ia falar sobre a árvore, o que é árvore, o que ela precisa, sabe? É uma hipótese aqui que eu estou dizendo como eles ensinavam, mais ou menos, na época. Então, gente, a partir daí, o teatro de fantoche ele foi muito propagado. A Helena Antipoff, ela foi como eu falei para vocês, uma pessoa que ajudou muito no boom do teatro de fantoche aqui no Brasil, né? Ela não fazia, claro, ela não fez todo esse movimento num pensamento artístico, gente, como eu falei para vocês, né? Ela fez num pensamento pedagógico. Isso foi legal? Sim. Muito legal. Por quê? Porque ela que trabalhava com a educação e a ciência, então ela trouxe essa ciência para nós. Sabe, gente? Por isso que eu falei aqui para a Malu que a gente conhecendo a história, o contexto da história, a gente vai entender melhor todo esse movimento. Por que as pessoas dizem, teatro de boneco, teatrinho de boneco, teatro de fantoche é para criança? Porque a Helena Antipoff, ela fez, ela expandiu isso, ou vamos dizer assim, ela propagou isso como teatro para criança. Por isso que eu falo até que é um estigma, né? Que a gente tem, o estigma que tem do teatro de bonecos, que é só para criança, mas o teatro de bonecos, gente, não é só para criança. Não é só para criança. Teatro de bonecos é para todas as idades, para todas as classes sociais. Para todas as pessoas, tudo, criança, adolescente, adulto, tudo, né, tia Vavá? Exatamente, sabe? É por isso que tem os tipos de teatro hoje, que tem as classificações, porque tem coisa, é igual filme, é igual novela, por exemplo, é igual filme. Você vê ali, quando você vai ver o filme, tem lá a classificação dele. Esse a criança pode assistir? Não. Esse é tal. Tem as classificações. Da mesma forma, tem as classificações para o teatro de animação, para o teatro de bonecos. Né? Não é uma coisa, não tem que ser uma coisa com estigma ou só para criança. Não tem que ser uma coisa só para criança. Isso já é um estigma que fizeram, né? Que
Por isso. Ah, é para criança, mas não, o teatro de bonecos não é só para criança, gente, é para adultos, tem muitas e muitas pessoas adultas que mesmo fazendo um teatro com bonecos para criança, as pessoas adultas vão se identificar, sabe? Então, é muito importante que a gente tenha esse entendimento de que a criança, o teatro de boneco é para todos, certo, gente? Sim. Aí, olha só, não parou por aí. Aí se expandiu, aí a gente entende que teatro na escola é muito normal, muito, muito legal. Aqui em Porto Velho, por exemplo, Vavá, oi? Só lembrando, mais 5 minutinhos, tá? Já vou concluir. Aqui em Porto Velho, por exemplo, gente, a CEMED, que é a prefeitura daqui, nas escolas da CEMED, principalmente, na escola da prefeitura, todas têm, para ter um teatro, o projeto foi, todas têm um teatro de boneco, todos têm um fantoche, tem fantochezinho, tem a casinha lá. Isso porque isso vem, ó, desde a Helena Antipó, nas escolas, certo, gente? Aí, para concluir aqui, em 1958, teve uma coisa muito importante aqui no Brasil. Aconteceu, no Rio de Janeiro, o primeiro festival de teatro de animação. Participaram, gente, 16 grupos de teatro de bonecos. Isso em 1958. Gente, minha mãe nasceu na década de 40. Ela, quando criança, ela já viu um boneco chamado Brujalé, né? Já viu um boneco, outro tipo de boneco, tipo de mamulengo. Então, a história, gente, ela foi se expandindo. Na década de 70, foram mais expandido ainda o teatro de boneco, teatro de animação. Muito, muito. Na década de 80, muito mais ainda, através de TV, através de rádios, né? Hoje o teatro de animação, o teatro de boneco, ele está muito propagado e isso é muito importante para nós, é muito bom para nós artistas e bom para os espectadores, os amantes do teatro de bonecos. Tem teatro de boneco nas praças, tem espetáculos, tem casas de espetáculos, em casas de show, nas empresas, nas igrejas evangélicas, católicas, em centros espíritas, tudo tem, gente. Isso é muito importante para o teatro de bonecos, para nós, os artistas. Em rádio, documentário, né? Em propagandas de TV, de rádio, em programas de TV, tem programas inteiros, tem filmes inteiros com teatro de bonecos, né? Tem participações, por exemplo, o Louro José participou tanto tempo, a participação da Ana Maria Braga é um boneco, e propagou muito os Muppets, né? A TV Vila Sésamo. E isso foi muito importante para nós, gente. Chegou e chega até hoje para nós, e eu creio que não vai parar por aqui. Pelo contrário, ela vai se expandir mais ainda. Embora estamos numa pandemia, né? Já vou terminar, tá, gente? Embora estamos numa pandemia, mas o que nós estamos fazendo? Nós estamos falando sobre bonecos. E isso é importante, né? Claro, tem a pandemia, a gente está se cuidando, tem que se cuidar. Muitas pessoas se foram, né? Quantas e quantas vezes a gente, em alguns momentos tristes a gente está, porque pessoas queridas da gente se foram. Mas assim, gente, há um meio da gente propagar, da gente alegrar, da gente levar alegria. E isso cabe a quem? A mim e a você. O teatro de boneco, ele precisa de quê? De um animador. Animador no sentido de animar esse ser, que se não for pelo animador, ele é inanimado. Um animador que anima para você ver, você que não é animador, mas que é espectador, você ver e se alegrar, tirar conclusões, ter um entendimento, né? Porque o teatro ele ele tem esse poder de nos dar luz, o entendimento de ser ou não ser, de achar que sabe ou de achar que não sabe, de entender ou de não entender, mas ele nos dá esse poder, esse entendimento de que
Ele é algo mostrado para nós e a gente pode ver. Isso é muito legal, viu, gente? Ver ou ouvir, né? Isso é muito legal. Gente, muito obrigada pela participação de todos. E agora começa aí. Porque tem 10 minutinhos, né, Malu? Isso. 10 Muito bom, minutinhos. Vavá. Eu queria só concluir aqui, só um pouquinho com a minha, 2 minutinhos só com a minha história, de como chegou o boneco para mim, gente. Olha, Tudo bem. eu tinha 7, 8 anos, mais ou menos em 1981. E aí eu vi a minha primeira história com bonecos na igreja. Né? Eu sou cristã. E eu vi meu primeiro teatro com boneco na igreja. Gente, eu fiquei maravilhada com o que eu vi. Maravilhada. No outro dia, no mesmo dia à noite, eu não consegui dormir, porque eu estava pensando no que eu vi, no que eu ouvi. Aquelas pessoas que apresentaram esse serzinho aqui, que ficou vivo para mim. Ficou vivo em cena para mim, sabe? Isso foi muito importante na minha vida. Isso eu tinha 7, 8 anos. Quando eu completei 12 anos de idade, eu já comecei a trabalhar com teatro de bonecos. Onde? Na igreja. Né, gente? Eu fiz muito essa questão da igreja, do boom que ela traz, o boom negativo e positivo. Para mim, foi muito positivo. Eu comecei na igreja. E assim, aos 12 anos, dos 12 anos para cá, gente, eu não parei de trabalhar com teatro de bonecos. Sempre. Hoje eu tenho 47 anos, 47 anos. Tem 35 anos que eu trabalho com teatro de educação, com teatro de bonecos. E para mim é sempre ânimo, para mim é sempre vida, para mim é sempre atual. Para mim, essa questão de animar é muito mais do que só um ser, muito mais do que um objeto, muito mais do que algo animalista ou humanoide. Para mim, animar, gente, para mim, essa questão de animar é maravilhoso para as outras pessoas que veem. Porque aí, então, eles têm um certo entendimento, uma alegria, né? Um fervor e, principalmente, assim, um ânimo para as pessoas que veem esse boneco. Então, para eu fazer tudo isso, né? Para eu fazer este boneco ficar animado, eu tenho que ser o quê? Animadora. Para você ver esse boneco animado, eu tenho que animar. Então, animemos sempre, gente. Para a gente viver sempre animado aí e ter mais boneco de animação. Muito Obrigada. bom, Vavá. Obrigada. Parabéns, parabéns, viu? Muito bom. Até porque no momento que nós estamos atravessando, nós precisamos mesmo ter essa leveza, né? E para quem faz uso, né, dessa ferramenta, ela é fantástica. Então, eu gostaria muito de agradecer pela sua participação, pela sua fala, que foi extremamente didática, né, e nos trouxe aí todas essas informações muito bacanas. E agora, quanto ao pessoal, eu acredito que a gente pode fazer aquele momento rapidinho de interatividade, né? Alguns participantes colocaram aqui no chat que tem professores, né? A Marlúcia, ela é ventríloca, é missionária de crianças pelo mundo. Que linda! E dá aula também e dá vida aos bonecos. E a Vavá é uma referência para mim. Olha que legal, Vavá, você é uma referência mesmo, Olha, viu? A gente... A Marlúcia, você falou a Marlúcia, foi? Quando a gente vê o teu trabalho, realmente a gente se sente muito inspirado, né? E gente, nós eu quero falar da Marlúcia. Marlúcia é minha amiga. E a gente ainda estou aqui. Abre a câmera para a gente te conhecer, Marlúcia. Abre a câmera para a gente te ver. Estou descabelada, pode ser? Pode ser. Olha só, eu tô descabelada também, ó. Ai, que legal, Marlúcia. Descabelada. Deus abençoe. Olha que bom. Bom te ver. Tá descabelada, Ela que maravilha. Marlúcia é minha amiga. Eu não a conheço pessoalmente, a gente se conhece assim, através do WhatsApp, né, através dessa arte. Como eu falei, o animador ele tem esse poder, né, de conhecer pessoas, de as pessoas entenderem, né, o que a gente passa, o que a gente quer passar. Isso é muito importante para o animador. Isso é um dos fatores que faz o animador ser animador,
sabe? Porque senão não Maravilha. seria. É muito legal. Marluce, muito obrigada pela tua participação. Gente, Obrigada, Ela é uma Marluce. inspiração para todos nós. Ela tem um coração maior do que cabe dentro dela, né? E quando eu tô em apuros ou preciso de sabedoria um pouco a mais, o meu socorro vai para a Vavá. E ela automaticamente abre tudo, sabe? Chega aqui, senta aí, filha, que eu vou te dar uma aula. E dá uma aula. E eu sou uma professora com excelência, é porque por trás de mim teve uma mestre de excelência. E uma mestre de excelência, para mim, é a Vavá, viu? E todos ficam Nossa, que lindo, gente. e ela é Muito bom. fantástica, é uma referência no meu coração. Gratidão imensa e eterna por essa mulher na minha vida. Ai, que legal. Eu te amo. Muito bom, Vavá. Obrigada, Marluce. E nós temos também aqui a Jarley. Desculpa, é a Clariomar. Ela até avisou aqui que entrou pela conta do filho. A Clariomar trabalha na Escola de Artes em Santarém. Também trabalha com confecção e manipulação de bonecos, ministra oficinas, e ela está participando aqui com a gente para aprender um pouquinho mais, né? Clariomar, você está aí? Oi, Clariomar. Ai, Clariomar. Ai, que linda. Oi! Abre a câmera para a gente te conhecer, Clariomar. Essa que eu é legal demais. E Clariomar, e todos vocês, muito obrigada, viu? Eu estou muito feliz de participar com vocês aqui também, né? Muito obrigada. Oi, Clariomar. Oi! Obrigado, meu amiguinho, por participar comigo também, tá? Com os amigos. Já está me vendo aí? Sim, estamos te vendo. Olha, Clariomar, muito bem. Olá! Clareou mais aí? Clareou mais! Isso! Hoje a gente está falando sobre o histórico, o que aconteceu, por quê, alguns estigmas, por quê, onde surgiu, né? Isso é muito importante a gente entender a história, como eu falei, tá, Clariomar? Muito importante a gente entender o contexto para a gente entender todo o texto, né? E não tem pretexto. Tá bom? Mas pode ter pretexto Isso, também. Mas tá é bom. importante. Amanhã Pois a é, eu gente tô vai... Isso, eu estou participando, tem algumas colegas aí que eu estou vendo também, daí da Escola de Artes, da professora Jaque. Tchau! Beijo! Estou gostando muito! Professora Jaque, obrigada. Clariomar, Ai, gente, que coisa gostosa, muito bom. eu sou fofa. Eu sou... olha só. Nós temos alguns professores aqui da Escola de Arte em Santarém, Pará. Gente, que maravilha. Santarém participou com a gente. E nós temos aqui também, a gente tem no chat aqui também a Valdirene, que é professora de São Paulo, trabalha com o Ivo, tem um trabalho em conjunto. Olha aí, Valdirene. Muito bom. E a professora Maria Madalena, que é da Universidade Federal de Rondônia. A Adria Fabíola, também de Santarém, da Escola de Artes, é do curso de artesanato. Artesã de paixão. Muito bem, ela trabalha com materiais pedagógicos para professores. Amanhã, gente, vocês falam um pouquinho da Escola de Artes. É muito importante. Tudo isso faz parte do nosso contexto artístico no Brasil. Fala um pouquinho amanhã, tá bom? Fala um pouquinho. E aí, para finalizar aqui, a gente tem a Jaqueline, né, que acabou de falar, da Escola de Artes, né, estudante de arte visual, é artista plástica. Muito bom, Jaqueline. Também temos aqui o professor Renato, da Educação Infantil. Ele ainda não trabalha com bonecos, mas ele está, assim, achando tudo muito divertido, né? E acho que agora ele vai trabalhar. Pois é, né? Com todo esse contexto aí, gente, trabalhe com bonecos. Gente, ó, lembra da Helena Antipoff.
Meus queridos, muito obrigada pela participação de todos, por permanecerem até o final. Amanhã nós vamos ter um momento de fazer, né, de criar o boneco com a Vavá. Então, assim, eu estou muito agradecida e muito feliz, né, pelo fato da gente estar aqui compartilhando esse momento, viu? Muito obrigada a todos. Obrigada a todos e a todas. Que o Deus dos céus continue abençoando todos vocês, que vocês façam o trabalho de vocês sempre bem, sempre com ânimo. Gente, obrigada por tudo, viu? Muito bom conhecer vocês, muito bom mesmo. Muito bom vocês estiveram conosco aqui durante todo esse período. Bom demais. É muito bom saber que a gente A Adria está dando tchauzinho. E, ó, um monte de gente aí com a gente. Isso é muito importante, muito bom. Muito obrigada. Então, nós estamos aguardando ansiosamente amanhã, né, pelos nossos bonequinhos. E aí, pessoal, vamos caprichar nesse boneco, né? A gente vai ter o quê? Cerca de 2 horas para confeccionar. E no final a gente dá um nome para o boneco. Se a gente conseguir estabelecer um pequeno teatrinho, um diálogo com eles, vai ser legal. E no final a gente faz aquela foto, né, para guardar de registro, viu? Sim, tá certo. Gente, vai ser lindo. Gente, olha, obrigada. Deus abençoe. Um abraço. Tchau. Tchau, Oi, gente. Obrigadão. Tchau, Ivo. Até mais, pessoal. Tá. Gente, olha esse boneco aí do dragão, muito bacana também. Que legal. Obrigado. Legal, né, Fogoió? Muito show. Eu fiz até minha unha, ó. Jardim, vem cá. Gente, só gente de peso aqui nessa oficina, hein? Pessoal da Escola de Arte. Maravilha, Legal. gente, Muito maravilha. bom, né, Vavá? Muito bom. Carlinhos. Tchau, Cleomar. Tchau, gente. Tchau, Até amanhã. Tem. Mas amanhã a gente volta. Já saí? Legal, gente. Deus abençoe.